Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 4 de novembro e todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem e Segue. Eu convido você a fazer parte comigo desse estudo aqui diariamente. Podem me acompanhar aqui pela Rádio Sud, a sintonia que eleva, no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Eu quero agradecer também a várias pessoas aí que me corrigem alguma coisa, alguma imperfeição que eu cometo ao gravar o vídeo, ao gravar essa mensagem, ou descrevê-lo também, tá bom? Ontem eu estava no estudo do livro de Mormon no WhatsApp, né, e o irmão Clóvis comentou, né? Olha, ele falou que uma pessoa que Mormon tinha escrevido o capítulo 8, na verdade tinha sido Moroni, mas eu não corrigi na hora, tá tudo certo, né? Podem ficar à vontade de corrigir, tá bom? No começo eu cometia muito mais imperfeição, né? Eu tava lá lendo o livro de Mosias e falava, Mosias falou isso, quando na verdade era o rei Benjamim que tinha falado. Então a gente vai aprendendo com o tempo aqui, tá bom? O Alex Moreira tá sempre aí atento também aos vídeos aí, às mensagens, né? Outro dia eu estava escrevendo sobre o livro que eu estava dando a referência e eu falei que era a Malaquias, né? E esse livro não existe. Aí ele falou, ó, tem que corrigir lá, é Malaquias o livro, né? Eu fui lá e corrigi. Outro dia o Márcio Galhardo também, ele falou, ó, na mensagem que você falou, estava certa o dia que você falou, a data. Porém, lá na descrição do seu vídeo no YouTube, a descrição do vídeo está errada a data. Eu voltei lá, corrigi também. Então eu quero agradecer vocês aí que acompanham esse estudo aqui. É um debate mesmo, né? Então podem corrigir alguma coisa aí que vocês virem. Podem mandar a mensagem aí que eu vou corrigindo aqui, tá bom? Muito obrigado aí pela ajuda de vocês. Bom, a escritura que eu quero compartilhar hoje, a designação, é Mormon, capítulo 8, versículo 29. Aqui quem está falando é Moroni, e ele está profetizando, né? Na verdade, ele teve em visão, ele viu a nossa época, os nossos dias, e ele viu o surgimento do livro de Mormon, quando esse registro viria à luz, né? Em nossa época. E aí ele vai citando as coisas que ele viu, né? Ele viu que as igrejas estavam corruptas, que eram igrejas foram montadas por causa do dinheiro, para ganhar dinheiro. Ele fala que as pessoas da igreja às vezes estavam com inveja das pessoas que pertenciam à própria igreja também. E ele vai falando de várias profecias aqui, né? Do surgimento do livro de Mormon, como estaria em nossa época. E aqui, no versículo 29, que eu escolhi aqui do capítulo 8 de Mormon, ele diz o seguinte: sim, acontecerá num dia em que se ouvirá falar de incêndios, tempestades e vapores de fumaças em terras estrangeiras. Bom, isso não é novidade para nós, né? Incêndios, de tempestades, né? Só que interessante aqui que eu achei nessa palavra é que ele fala sobre vapores de fumaça, né? Então, quando ele viu nossa época, o que ele viu? Ele viu, na verdade, a poluição, né? As indústrias soltando fumaça ali. Aqui mesmo em São Paulo, quando você olha no horizonte, aqui tem dia que você consegue realmente ver, né? Um vapor de fumaça, né? Que é gases ali que carro, indústria solta, então fica aquela poluição toda ali. E ele viu todas essas coisas, então eu achei interessante também para compartilhar aqui, tá bom? Bom, eu vou compartilhar agora o versículo 23 do capítulo 8 de Mormon aqui. Ele continua dizendo o seguinte assim: examinai as profecias de Isaías, eis que não as posso escrever. Bom, ele cita aqui, Moroni, ele cita que não dá para escrever mais, né? Porque ele só tinha ali o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mormon. Tinha pouco espaço na placa. Ele já tinha falado ali que não tinha minério, que ele estava sozinho, ele tinha ficado sozinho já. E aí ele cita que não tinha mais minério. Mais para frente ali ele consegue minério e aí sim ele vai escrever ali um resumo da história de Éter e faz um próprio livro dele lá, o livro de Moroni. Mas até esse momento aqui, ele fala não tem onde escrever, né? E aí nesse pouco espaço de tempo, o que ele ponderou, que ele pediu para que nós fizéssemos, né? Ele pegou e falou assim: examinai as profecias de Isaías. Esse livro de Isaías nos persegue, né? Porque se você observar dentro do livro de Mormon, é falado muito sobre o livro de Isaías,
Tem muitas partes do livro de Isaías dentro do livro de Mórmon, porque Nefe ensinou, Jacó ensinou. É o livro mais citado, né, do Velho Testamento dentro do livro de Mórmon, é o livro de Isaías. Também o livro de Isaías é o livro mais citado lá no Novo Testamento, inclusive por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo esteve aqui nas Américas, o livro que ele designou para que nós pudéssemos estudar é o livro de Isaías. Então esse livro nos persegue, né? Nós temos que nos arrepender e estudar mais um pouco Isaías aí. Bom, então cumprindo essa designação aqui que Moroni ele falou de examinar o livro de Isaías, então vamos fazer isso agora. Vamos lá para Isaías capítulo 29. O capítulo 29 por quê? O capítulo 29 de Isaías ele fala sobre a profecia do surgimento do livro de Mórmon, que é justamente sobre o que Moroni está falando aqui, tá bom? Eu escolhi aqui em Isaías 29 o versículo 4, primeiramente, tá bom? Então diz assim: E então serás abatida, e falarás desde baixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz desde baixo da terra, como a de um espírito familiar, e a tua fala sussurrará desde o pó. Bom, vocês conhecem um outro livro que saiu do pó, que saiu debaixo da terra, né? Então ele está falando do registro, realmente, né? Ele está falando do registro do livro de Mórmon. E olha só a profecia dele de quando isso iria acontecer. O versículo 17 e o versículo 18, é bem interessante, ele diz assim: Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em um bosque fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas verão os olhos dos cegos. Então quando ele faz essa alusão aqui, né, que vai sair das trevas, né, ele faz a mesma alusão de sair da terra, estava na obscuridade, escondido, e ele sai para a luz, né? Então quando sai para a luz ali, aí sim os olhos, né, daqueles que são cegos do quê? De entendimento, né? Porque havia uma trevas espiritual na terra, não tinha a palavra do Senhor para orientar. Então o livro de Mórmon veio à luz, né? Então ele fala sobre isso. O versículo 17 ele é bem interessante, né? Que foi o que eu li aqui. Ele diz assim: Porventura não converterá o Líbano num breve momento em um campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? Bom, ele está falando do Líbano, que o Líbano ele era um lugar estéril, né? Um lugar que não tinha vegetação, essas coisas, mas que por conta da tecnologia, por conta da tecnologia de irrigação, o Líbano ele se tornou um lugar fértil, né? Como se fosse um bosque fértil. E aí ele está citando isso, que em visão ele viu esse local assim florescendo, bom, e aí ele fala, ó, nessa época que vai surgir o livro de Mórmon. E eu vou compartilhar o versículo 8 também, que eu gosto bastante, tá bom? Bom, esse versículo 8 eu me identifico muito com ele, porque quando eu era pequeno, né, desde quando eu era pequeno junto com a minha mãe sempre ia nas igrejas e eu ia acompanhando ela. Lá de casa sempre eu e ela nas igrejas. Nós ia de uma igreja, até que uma vez nós se firmou em uma igreja e ficamos firmes lá naquela igreja até eu conhecer a igreja de Jesus Cristo. Bom, enfim, sempre quando eu ia nessas igrejas, com certeza a gente está indo buscar a Deus, a gente se sente bem, né? Mas no meio da semana eu sentia a ausência, né? Eu sentia aquela falta que era mais suprida quando eu estava lá na igreja, mas quando eu saía de lá eu já não sentia a mesma coisa. Então quando eu li esse escrito de Isaías aqui, o versículo 8, eu me identifiquei muito com ele, eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, ó: E será também como o faminto que sonha, eis que come, porém acordando-se acha a sua alma vazia. Ou como o sedento que sonha, eis que bebe, porém acordando eis que ainda desfalecido se acha e sua alma com sede. Então ele está falando de uma pessoa que sonha que está comendo ali, mas quando ele acorda ainda está vazia a sua barriga, né? Ou que sonha que está bebendo água ali, bebendo, você já dormiu com sede, né? E aí você chega a sonhar que está bebendo água, mas quando você acorda você ainda está com sede, você não matou a sua sede. Então o que acontece? Quando eu estava indo
nas igrejas, eu me sentia bem lá, né? Porém, ao sair, eu sentia esse vazio. Após eu me batizar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, após receber o Espírito Santo, eu nunca mais tive essa sede, nunca mais tive essa fome, tá bom? Então, eu me identifiquei muito com essa escritura ao ler, porque eu me achei dentro dessa escritura aqui. Bom, eu sei que o Espírito Santo é que vai preencher. E hoje em dia é diferente, eu me sinto bem no meu trabalho, eu me sinto bem em casa, eu me sinto bem em todos os lugares que eu estou. Por quê? Por causa da companhia constante do Espírito Santo. Bom, então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.